A escala do mapa é um fator de aproximação do terreno e possui significado científico e técnico. No plano de pesquisa do levantamento de campo, a escala determina o nível de detalhe em função do espaço a ser mapeado. No que se refere à escala em mapas temáticos, assinale a alternativa correta. Bom, vamos dar uma entendida primeiro aqui do o que significa uma escala, né? Bom, quando a gente vai fazer ou consultar um mapa, a gente vai pegar o mapa de uma região, seja uma cidade, um estado, um país, um bairro. Então, de toda forma, aquilo ali é uma representação reduzida da realidade, certo? Uma representação. Você pegou ali, desenhou com detalhes marcantes do terreno aquela região para que você possa entendê-la, se situar, seu posicionamento geográfico, entre outras coisas. Essa redução, ela vai se dar numa proporção. Tá? Então, a grosso modo, o que ele fala aqui, ó, a escala determina o nível de detalhe em função do espaço a ser mapeado. A escala vai te dizer em qual proporção aquele mapa está reduzido. Então, a escala ela vai ser geralmente apresentada de duas formas. Tá? Ela vai ser apresentada de uma maneira numérica. Né? Eu posso colocar aqui 1 para 500 mil. Mas o que é esse 500 mil? Vamos assumir que seja centímetros. Então, significa que lá no nosso mapa, quando a gente mede 1 centímetro, é igual a 500 mil centímetros na realidade, que nada mais é que 5 quilômetros. Então, você repara que então, quanto maior esse número, menor a escala. Porque significa que aquele mapa foi mais reduzido. Né? Se 1 centímetro significa 5 quilômetros, se fosse 1 para 1 milhão, ao invés de 500 mil, nós estaremos falando de 1 centímetro representando 10 quilômetros. Então, quanto maior o número da redução, menor a escala. E, portanto, menor o nível de detalhe. Então, uma escala grande, vamos dizer, poderíamos fazer uma escala de 1 para 1, seria um absurdo se a gente pensar no ponto de vista de mapa. Mas uma escala de 1 para 1, ela teria muito mais detalhes do que uma escala de 1 para 500, por exemplo. Tá? Então, uma escala grande representa mais detalhes. Uma escala pequena representa menores detalhes. Agora, lembrando que o segundo número aqui, o número depois do ponto, dos dois pontos, quanto maior esse número, menor a escala. E outra coisa importante de dizer também é que a escala ela pode ser representada de uma forma numérica. Posso colocar aqui, por exemplo, vou pegar lá o primeiro exemplo. 1 para 500 mil. Beleza? E eu posso desenhar o seguinte, eu posso desenhar 1 centímetro no mapa, certo? Então, 0,5 km. Mais 1 centímetro, então significa o quê? 10 km. Então aqui eu tenho uma representação numérica e aqui eu tenho uma representação gráfica. Bom, em resumo, a escala determina o nível de detalhe de uma função do espaço a ser mapeado. Ou seja, ela vai demonstrar, ela vai registrar quantas vezes aquela representação foi reduzida da realidade. Quanto maior o número depois dos dois pontos, maior foi a redução. Então a escala é menor. Quanto menor a escala, naturalmente, menos detalhes. Quanto maior a escala, maiores detalhes. A escala pode ser representada de forma numérica ou gráfica. Agora, vamos para as nossas questões. A alternativa A fala, quanto menor a redução
da imagem terrestre, menor será a escala. Aqui é o contrário. Quanto menor a redução da imagem terrestre, maior será a escala. E dei esse exemplo aqui, ó. Se nós tivermos uma redução de 1 para 1, ela é maior do que uma escala de 1 para 500. Então essa aqui é falsa. Quanto menor a redução da imagem terrestre, maior será a escala. A alternativa B fala, uma escala grande é aquela que apresenta pouco detalhe. Falsa também, uma escala grande é a que apresenta uma menor redução da realidade. Então uma escala grande é aquela que apresenta mais detalhes. Falsa. A alternativa C fala, uma escala pequena é aquela que apresenta maior detalhe. Não, uma escala pequena representa menor detalhe. Uma escala pequena foi reduzida muitas vezes. Uma escala pequena é aquela que tem esse número aqui, ó, muito grande. Tá? Então é falso, uma escala pequena representa menor detalhe. Uma escala grande apresenta maior detalhe, beleza? Escala grande, maior detalhe. Escala pequena, menor detalhe. Escala grande, a redução é menor. Escala pequena, a redução é maior. Um mapa de 1 para 5 milhões possui uma escala grande. Falsa. Um mapa de 1 para 5 milhões possui uma escala pequena. O número é grande. Isso significa que reduziu muito, então ficou pequeno. E por último, a alternativa E fala, pode-se representar a escala na forma numérica ou gráfica. Verdadeiro. Alternativa correta, alternativa E. E a gente fez uma representação, a gente fez várias representações numéricas aqui, né? Começa de 1 para 1, 1 para 500, 1 para 500 mil, e aqui embaixo a gente faz uma representação gráfica, né? Nada mais, olha lá. Representar que aqui é um 0, 1 centímetro depois, 5 quilômetros. Mais 1 centímetro depois, 10 quilômetros. Se olhar um mapa aí, você vai muito provavelmente achar uma representação gráfica de uma escala. Beleza? Resposta correta, alternativa E. Pode-se representar uma escala na forma numérica ou gráfica.